Gravar. Então, uma boa noite a todos. Estamos assim iniciando aqui mais uma palestra do grupo de mentoria de autodesenvolvimento do Instituto Holos. Então, todas as quartas-feiras nós trazemos profissionais de renome e profissionais que realmente têm uma capacidade enorme de trazer benefícios e de trazer desenvolvimento a nós. Então, nós vamos hoje ter uma palestra com o Atílio Seconello. O Atílio ele já fez curso de formação de mentoria junto ao Instituto Holos, já faz alguns anos. E o Atílio ele trabalha como psicanalista clínico, ele trabalha como terapeuta integrativo, ele trabalha como aconselhador, o conselheiro, né, de pessoas. Ele tem um trabalho também no ramo religioso, né? Ele é teólogo, ele é capelão e é também uma pessoa ligada à igreja como pastor. Então, sim, é uma diversidade de atividades, mas todas elas concorrem, né, junto uma com a outra para o bem das pessoas. Então, o Atílio ele vai nos brindar aqui com uma palestra sobre cura espiritual, né, basicamente, e também sobre a, o sentido de vida, né, do ser humano, que é uma grande busca hoje em dia, né? As pessoas estão muito perdidas e não sabem nem o que fazer, nem por que viver. Então, aqui talvez a gente tenha assim, algumas respostas bastante interessantes. Então, Atílio, está contigo, você pode iniciar a tua palestra, né? Pode se apresentar também, pode, né? Você diz quando as pessoas possam fazer perguntas, etc., né? Vamos interagir, né? É Então, isso aí, bem-vindo a a ideia é todos essa. que estão chegando. Valeu. Valeu, querido. Obrigado, Marcos. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês que estão aí. Hoje é um pouco diferente, né? Talvez do normal, por eu ter um viés pela igreja e ser pastor de uma igreja, então é algo um pouco diferente, talvez para alguns. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Estou aqui para agregar mais uma vez na vida de cada um. O Instituto Holos, ele foi um diferencial muito grande para minha vida. O Marcos, os ensinamentos que o Marcos me passou me ajudam hoje até a trabalhar dentro da igreja, né? E ensinar para as pessoas que tem um caminho, tem uma diferença. A gente pode resolver coisas simples, né? Com ferramentas, com materiais e tudo isso. Então, uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa aula, vamos dizer assim, né? A esse bate-papo, essa interação, dá o nome que você quiser aí, para mim é tempo de mesa, e tempo de mesa é um tempo maravilhoso. Amém, queridos? O que que eu venho propor hoje, né? Eu venho propor uma coisa que eu tenho feito há muito tempo já com algumas pessoas, que é a cura emocional, né? A cura sobre feridas, que muitas vezes na vida elas vão travando a vida da gente, né? E buscar um sentido para a vida. O Marx falou uma coisa muito interessante. Muita gente tem um problema, né, de não encontrar um sentido para a vida. Eu lido hoje com pessoas ansiosas, eu lido com depressivos, eu lido com a minha gama de pessoas de trabalho é ansiosos, depressivos, abuso sexual e as tentativas de suicídios, né, os suicidas. E o que eu encontro neles? Uma ferida emocional instalada e a falta de um sentido para a vida. Então, a ideia nossa hoje aqui é passar algumas ferramentas, algumas ideias, né? Eu gosto muito de um texto de João 8,32 que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu gosto de agregar isso a algo que está escrito lá em Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando o conhecimento chega, a liberdade chega e outras ferramentas estão sendo agregadas, né? Então a gente pode caminhar por esse viés. Eu vou passar para vocês o slide, quero compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho para compartilhar.
Todos estão vendo? Tá tudo ok para todo mundo? Certo? Vamos lá, então. Então, qual que é a proposta de hoje? A proposta de hoje é a cura emocional e o sentido da vida. Essa é a proposta da nossa conversa hoje. Quem que eu sou, né? O Atílio, ele tem 44 anos. Eu sou casado há 8 anos, moro em Bragança Paulista. E quais são as minhas formações, né, até chegar a esse cuidado com as pessoas? Eu sou formado em teologia pelo Rhema Bible Training College, né, que é um seminário norte-americano. Eu sou formado em psicanálise por 3 formações diferentes. Eu tenho o prazer de dizer que eu sou um Master Coach pelo Instituto Olds, me deu uma formação base, e pelo Instituto IBC, que fiz posteriormente depois. Eu sou analista DISC, né? Eu fiz curso com o Augusto Cury em gestão da emoção. Eu tenho o Practitioner em PNL e terapia familiar sistêmica. Eu sou capelão, né? Meu trabalho dentro dos hospitais é ser capelão, é dar assistência religiosa para pessoas que necessitam. Eu sou um pastor protestante, sou pastor da igreja Comunidade Resplandecer em Deus, em Itatiba, e em Itatiba nós desenvolvemos um trabalho de atendimento psicossocial gratuito para todos, aberto a todos. Lá eu desenvolvo a clínica da alma, né? Eu sou professor de teologia, né? E agora mais um título aí que logo, logo eu vou estar sendo formado em logoterapia e análise existencial. Essa é a minha formação base. Dentre muitas outras, eu trabalho com pessoas há uns 14 anos, desde que eu aceitei Jesus, fui para a igreja, me formei, estudei e é o que eu faço desde então, né? Trabalhar com isso, trabalhar com pessoas, cuidando de pessoas. Então, qual que é a nossa proposta? Para a gente entender o que é uma ferida, o que é uma máscara, o que é essa dor emocional, a primeira coisa que a gente precisa entender é possível uma cura emocional? É possível encontrar um sentido para a vida? No mundo tão conturbado, no mundo tão difícil, no mundo em que a gente fala tanto de saúde mental, né? Hoje em dia se fala tanto de saúde mental, né, gente? Se fala tanto de buscar um propósito, buscar algo para se elevar e tal. Será que é possível realmente uma cura emocional? Será que é possível encontrar um sentido para a vida? É uma pergunta que, se a gente for olhar, ela é em aberto. Ela não tem um padrão, né? Ela não tem uma ideia. Eu sempre falo isso para os meus analisandos. A gente não busca na terapia encontrar culpados. A gente busca saber o que é que aconteceu e qual é a sua participação, consciente, inconsciente, o que é que você vai fazer a partir dela. Porque a partir disso a cura acontece. E a partir disso o sentido acontece. Então, para a gente começar, a gente precisa entender o que são máscaras emocionais, né? E feridas emocionais. Então, eu listo aqui 5 máscaras emocionais e 5 feridas emocionais que estão aí, vamos dizer assim, mais gritantes, né? Eu gosto dessa palavra, que gritam na alma do ser humano, né? A gente, ao longo da nossa vida, várias feridas vão acontecendo com a gente, mas essas 5 são as principais. E as suas causas, que são as máscaras, são as mais visíveis, na minha opinião, do meu trabalho, né? Então, o que são máscaras emocionais? Máscaras emocionais são uma espécie de disfarce, né? Criado como uma forma de proteção. Trata-se de uma distorção da personalidade, né? Para ser aceito, para não demonstrar a dor que está sentindo, simplesmente para conseguir se adaptar e sobreviver no meio do qual ele está inserido. Então, a pessoa, ela cria para si uma máscara para poder sair na rua, para poder conviver com a sociedade. Então, eu tenho aí a ideia de que crianças não têm máscaras, tá? Crianças não têm máscara. A pureza da criança não permite ela criar uma máscara. Porém, os adultos, né, conforme eles convivem com os adultos e passam pelos seus reveses, os seus nãos da vida, eles vão descobrindo que é mais útil se parecer diferente do que se realmente é.
Então, é uma forma de se moldar, se adequar àquilo que a sociedade espera, aquilo que o pai e a mãe desejam dele, aquilo que o convívio social espera dele. Toda ferida emocional, ela é causada principalmente por pai e mãe, ou pelos seus tutores, né? Vamos colocar dessa forma. Então, o que que acontece? Essa criança, ela começa a introjetar, isso, introjeção é a parte, né, que ela recebe de outra pessoa uma verdade. E aquilo causa nela, talvez ali uma fantasia da realidade, uma ideia de que talvez a pessoa não queira ela da forma que ela é, então ela cria uma máscara. Eu gosto sempre de citar o Batman e o Bruce Wayne. Por quê? Porque quando você começa a ler os quadrinhos do Batman, começa a entender a história dele, você vê que o Batman é a pessoa de verdade, é a sua essência, né? E o Bruce Wayne é o cara que o Batman criou para sair na rua. São duas pessoas diferentes em uma só. O uso das máscaras, ele é uma consequência da gente querer esconder de nós mesmos ou de outros a nossa verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua vivência. Isso é seu e é único. E isso, quando você esconde isso, você está automaticamente se traindo. É uma atitude clara de autotraição. E a gente precisa entender que quando eu crio uma máscara, crio um personagem para sair lá fora, automaticamente eu estou me autodestruindo. Eu estou deixando de viver o meu potencial máximo. Então, o que que acontece? Eu gosto sempre de dizer isso. Eu conheço homens, né, vou generalizar aqui, eu conheço homens de 18 e meninos de 40. Por quê? Porque quando chega aos 40 anos, aos 50, você vê muitos jovens senhores de 50 anos por aí, comprando carros esportivos, querendo fazer coisas que não fez na infância, porque a infância está gritando dentro dele. Eu conheço casais que aos 50 anos de casado se separaram porque queriam ser bebês, queriam liberdade. Simplesmente isso. Não dar satisfação para ninguém, não sair para lugar nenhum, não conviver com ninguém da família, queria ser livre. Queria, na verdade, ser uma criança. Então, o que que acontece com a criação das máscaras? Ela cria em você eu posso dizer assim, cria em você uma incapacidade de alcançar seu potencial máximo. Você não vai viver 100% do que você tem para viver e atingir todos os objetivos se continuar vivendo as máscaras. E a primeira delas, a primeira ferida emocional que cria a máscara é a ferida da rejeição. Então, todo rejeitado, ele cria o fujão, ele cria o escapista, a pessoa que dá sempre desculpa para não estar presente. O abandonado, ele gera um dependente. Todo abandonado gera um dependente. Todo humilhado, ele gera alguém masoquista. O masoquista é alguém que quer, que ele só se sente realizado, parte daquele contexto, se ele sofrer um dano. Todo traído se torna um controlador. E todo injustiçado se torna uma pessoa rígida. A linha é muito tênue entre um controlador e um rígido. A gente vai descobrir isso ao longo aí da nossa conversa. Mas esse é as feridas e as máscaras. Tá todo mundo me entendendo? Tá tudo legal aí? Então, a gente precisa entender o quê? Que todo o rejeitado, ele vai criar o escapista. O que que é um escapista? Ele é um indivíduo que se sente rejeitado pelos pais ou responsáveis pela sua criação, né? O escapista, ele é uma pessoa que ele duvida, ele é uma pessoa que duvida do seu direito de a existência, né? O seu direito à existência.
Então, ele acha que ele não tem direito de existir. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. Ninguém gosta da rejeição. A rejeição dói. A rejeição, ela machuca. Então, ela é aquela pessoa que vai viver a maior parte do tempo dela num mundo imaginário, no seu mundo fantasioso. O que se aplica, né, o que se explica porque ela é, em geral, bem comportada, ela é sossegada, ela não cria problemas, ela não faz barulho. O escapista, ele tem por si uma ideia de que ele não pode fazer qualquer coisa para contrariar aquele que ele tem como figura de autoridade. Porque se ele fizer isso, ele será rejeitado. Então, ele não quer fugir. A ideia dele é que ele, durante aquele tempo de convivência, ele possa ser o cara mais perfeitinho do mundo. Então, o escapista, ele se julga sem valor. Ele é uma nulidade. Ele é um inútil. Ele se sente dessa forma. E é por essa razão que ele vai tentar, por todos os meios, ser perfeito, para que ele seja valorizado, né? Aos seus olhos e aos olhos dos outros. Em geral, eu tenho analisado que o escapista, ele tem um viés de perfeccionismo. Para ele tem que estar tudo redondinho, tudo funcionando certinho, tudo tem que estar sempre muito perfeito, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, primeira máscara ali que a gente consegue encontrar é a do escapista pela rejeição. Uma segunda aí máscara que a gente consegue identificar, né, pelo abandonado, e hoje em dia há muitos abandonados. O Freud, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. O Freud diz assim que o sentimento que acompanha o ser humano até o seu fim de vida é o sentimento de desamparo. Na verdade, todos nós temos um certo abandono dentro da gente. Todos nós, de uma certa maneira, temos uma orfandade interna, né? Então, a máscara do dependente, ela é muito fácil de ser identificada. Por quê? Assim como a máscara do escapista, ela também aplica-se a indivíduos que se sentiram feridos pelos pais ou responsáveis, né? E dos 5 tipos, o dependente é o mais apto a se tornar a vítima. Ele tem um vitimismo interno, né? A forte probabilidade de que um de seus pais ou mesmo ambos sejam igualmente assim, né? Com vítimas. Então, é uma sequência de vitimismo, tá? A vítima é uma pessoa que ela engendra, ela cria, ela mentaliza, imagina e dá forma, né, a dificuldades ao longo da vida, de todo tipo. Quando você conversa com um dependente, ele é sempre o carente, ele é sempre alguém que está ali de uma certa forma, de um certo momento, buscando o seu acolhimento, buscando o seu amor, buscando o seu afeto, o seu afago, né? Em especial, geralmente ele tem problemas de saúde, né? Ele cria problemas de saúde, por quê? Porque ir ao médico, quando você está doente, alguém do lado para fazer uma sopa, tudo isso cria dentro dele uma sensação de valorização. Então ele se sente amado, se sente parte do conteúdo, né? Para chamar a atenção, isso ele provê as suas necessidades. Ele nunca tem o suficiente. Ele sempre quer mais, né? O dependente, ele sempre quer mais. Ele sempre tem um vazio interno muito grande. A carência dele é muito grande. Uma forma é que a pessoa dependente é aquela que, com maior capacidade de não enxergar problemas, temendo ser abandonada, prefere acreditar que tudo vai bem. Quando eu lido com pessoas que passaram por certos tipos de abuso, tanto psicológicos quanto até abusos sexuais, geralmente eu encontro nela a frase: ah,
mas está tudo bem. Quando a gente vai ali fazendo uma análise, conversando, tentando entender o quadro daquilo, a gente entende que ela, a grande maioria dos meus atendimentos, isso eu falo dos meus atendimentos, é que eu vejo que essas pessoas, elas têm uma carência muito grande. Então, ela se sujeita a certos tipos de coisas, ela se coloca debaixo de certos tipos de coisas, para quê? Para que ela possa ser acolhida e ali ela entende, tá tudo bem, tá tudo certo. E não tá, né? Então, a gente precisa hoje entender que nem sempre tá tudo bem. Uma outra máscara que é muito comum e muito fácil da gente identificar é a máscara do masoquismo. Masoquismo não tem a ver com sadomasoquismo. Isso aí é outra vertente, outra linha de raciocínio, outro entendimento, né? O masoquista, ele se sente humilhado. Então, a ferida emocional que ele carrega é a ferida da humilhação. O indivíduo que sofre de humilhação, ele é sempre levado a recriminar, a se recriminar, né? Tudo o que ele faz, ou até mesmo assumir a culpa pelos outros, né? O humilhado, ele tem esse viés de, se necessário, ele assumir a culpa pelos outros, né? É a sua maneira de ser uma boa pessoa. O masoquista, ele costuma ser o hipersensível, né? Qualquer coisa o afeta. A pessoa masoquista, em geral, ela se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Principalmente quando ela é repreendida, tá? Ela tem uma reação de se retrair, de ficar mais fechada, né? Ela se fecha ali no mundo dela, né? E ela fica perplexa, isso é fato. Não sabendo o que dizer para se defender. Então, ela se autocensura, né? E ela sofre ali pelaquela situação. Mas ela sofre e assim mesmo ela se coloca debaixo daquela situação. Para o masoquista, o sofrimento tem uma validação muito grande. Por quê? Porque ele foi humilhado. Então, a forma que ele aprendeu o amor é ser humilhado. É muito comum mulheres que tiveram o pai em stand-by, né? Aquele pai em off, ou aquele pai que maltratava a mãe, aquele pai que, de uma certa forma, ele estava em casa e não estava em casa, elas procurarem homens, né, ou relacionamentos que tenham essa forma de identificação. Porque ela entende que aquilo é uma forma de amor. Então, eu falo isso porque vejo isso no meu trabalho. Então, ela procura ali aquele pai em stand-by, o marido em stand-by, né? Homens que a rejeitam de uma certa maneira, humilham elas de uma certa maneira. Por quê? Porque ela aprendeu em casa isso. Que amar é humilhar, que amar é maltratar. E isso é uma forma errada de amor. Amor não é isso. Amor é outra coisa. É bem diferente disso. Amor é acolhimento, afeto, afago, trazer para dentro. Tudo isso é amor. E uma coisa interessante do masoquista, né? O masoquismo é um comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. O masoquista, ele tem por entendimento de amor sofrer. Sofrer. Para ele, quando ele sofre, quando ele tem a dor e a humilhação, ele se sente parte daquele contexto. A outra, mais também comum, né, máscara emocional que é desenvolvida com a ferida, é a máscara do controlador. Ele se aplica a indivíduos que se sentem traídos. Uma coisa que eu percebi do controlador: quanto mais próximo o nível de traição, maior será o nível de controle. Quanto mais íntimo for a traição, mais essa pessoa se tornará controladora.
O controlador ele tem uma personalidade forte, tá? Ele tem uma personalidade dominante. Ele afirma as suas crenças com veemência e espera que concordem com elas. O controlador, ele toma cuidado para não se colocar aí em situação de confronto. Ele evita o confronto, tá? Em que ele não tenha o controle da situação. Então, é muito comum a pessoa que tem um nível alto de controle, ela se afastar de discussões, a não ser que ela tenha o controle da situação. Então, como sentem dificuldades ali de aceitar qualquer forma de traição, proveniente delas mesmas ou das demais, elas se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. Você vai ver sempre uma pessoa com níveis altos de controle tá em lugares altos, tá em lugares mais, posições mais altas. Por quê? Porque ele consegue ter o carisma de todo mundo e de uma forma talvez até narcísica de controlar a situação. Tá? Ele precisa disso, porque o nível de traição que ele sente e que ele introjeta para dentro dele cria nele uma máscara. Ele precisa viver esse controle. O controlador ele gosta de antecedência para as coisas. Por quê? Porque ele tem que garantir o controle de tudo. Né? Ele é mais exigente que os outros do que consigo mesmo. Da mesma forma que ele procura o controle da situação e ter o máximo de referências para dominar o ambiente, ao mesmo tempo ele é exigente consigo mesmo. Ele é um insatisfeito por conta própria. Ele nunca está bem. Ele nunca está ali, como que eu posso dizer, feliz consigo mesmo, tá? E por último, né? Por último aí a máscara da rigidez, a máscara do rígido, né? Ele se aplica a indivíduos que se sentem injustiçados. E hoje em dia, quantas pessoas não se sentem, né, injustiçadas? Quantas pessoas não acham que foram injustas com elas em algumas decisões ou consequências da vida? O rígido, ele procura ali a justiça, a correção a todo preço. Ele é um perfeccionista nato, né? Que tenta ser justo, ele tenta ali ser justo, como sempre procura a justiça, ele quer se certificar de que ele é digno do que recebe. Ele não vai tirar nem mais e nem menos de você, ele vai pegar o que é justo, mas justo com perfeição, justo com fatos, justo com toda a correção possível, né? O medo de errar é muito forte no rígido. Então, por ele ter medo de erros, por ele ter medo de decisões erradas, então ele se torna uma pessoa muito rígida até consigo mesmo. E pessoas rígidas são muito exigentes consigo mesmas e nos seus domínios da vida. A linha tênue entre o controlador e o rígido, ela é muito fina. E elas se confundem muito entre uma e outra. Mas eu tenho que entender que o rígido, ele trabalha por injustiça, o controlador por traição. Ainda que eles tenham ali querendo o domínio da situação, querendo ali controle sobre umas certas situações, né? O propósito do rígido ao criar as suas motivações é alcançar a perfeição, alcançar a perfeição por si mesmo, segundo o seu ideal de perfeição. Então, ele idealiza que o mundo é daquele jeito, ele acha que o mundo dele é daquele jeito e ele vai tentar passar isso a todo preço para todo mundo, dentro desse quadro dele, tá? Todo mundo está me entendendo? Acredito que sim. Eu estou mais acostumado a passar isso dentro das igrejas e dentro das palestras grandes, né? Não nesse formato online. Então, se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver indo aí talvez aí
um pouco acelerado não assusta não, é porque a gente não tem tanto costume de fazer isso online, tá? Mas aí, como que eu faço para mudar isso, né? Quais são os estágios para curar essas feridas? Como que eu posso curar isso dentro de mim? Todo mundo busca uma cura para isso. E eu listo aqui 5 etapas que a gente pode começar a curar essa alma ferida. E a primeira base de todas que a gente precisa atentar é seja um perdoador. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. E o perdão, ele está acima de qualquer coisa. Então, ser um perdoador é a primeira etapa para alcançar a cura para isso. Lido com pessoas que passaram 20 anos, 30 anos feridas e machucadas por palavras. E o que aconteceu? Quando elas liberaram o perdão, elas decidiram liberar o perdão, elas viveram outras realidades, outras vivências na sua vida, né? Então, o primeiro passo para a cura é o perdão. Eu sempre faço, durante as minhas sessões, a oração do perdão, né? Qual que é a oração do perdão? Em nome de Jesus, eu declaro aqui perdão sobre fulano de tal e tal e tal e tal. Declaro que não tenho parte com essa pessoa. Se há alguma aliança entre nós, ela é quebrada e por ser pastor, o nome de Jesus é sempre presente. Então, no nome de Jesus, eu quebro essa aliança. Eu decido não viver isso na minha vida. Eu decido a partir de hoje que se faça justiça entre mim e essa pessoa. Dali se quebra e ela segue a vida dela. O segundo passo é tenha misericórdia. Volto a repetir: pessoas feridas machucam, pessoas feridas ferem. E o que é ter misericórdia, né? A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria e cardia. Cardia fala de coração, fala, né, do nosso coração, e miséria fala de pobreza. Pobreza é falta de recurso. Pobreza não é questões financeiras, é falta de recurso. Então, é colocar o meu coração, o meu mais íntimo ser, na falta de recurso do outro. E entender que o outro também foi ferido e machucado e passou por reveses na vida. O terceiro passo, também muito importante nessa caminhada, é seja um pacificador. Eu gosto da oração de São Francisco, que ele diz: aonde houver a guerra, que eu leve a paz. Aonde tiver discórdia, que eu leve a paz. Mateus, no capítulo 5, no verso 9, diz assim: sede pacificadores, e serão chamados filhos do Altíssimo. Então, aonde eu andar e aonde eu viver, eu tenho que parar de viver a guerra. Eu decido, dentro de mim, viver a paz e ser um pacificador. O pacificador é alguém que não vai falar mal do outro, não vai jogar as suas injustiças, as suas frustrações no outro. Não. Ela vai trazer a paz em meio à guerra. O quarto passo: busque apoio com pessoas de confiança. Eu sempre cito isso. Existe gente que é até o seu portão, existe gente que você vai trazer para dentro do portão, existe gente que você vai sentar na mesa e vai apresentar a sua sala, existe gente que você vai levar até a cozinha e vai tomar um bom café numa mesa bem farta, e existem pessoas que você vai levar para o quarto e vai abrir seu guarda-roupa. Quem de nós abre o guarda-roupa para qualquer um? Então, o que eu preciso fazer? Me aconselhar com pessoas de confiança. O livro de Salmos, ele diz assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, ser e buscar pessoas de confiança. Quem que você pode encontrar de confiança para rasgar o coração? A base da terapia psicanalítica
além de todas as ferramentas que Freud cria e de tudo o que ele faz, é uma coisa chamada The Talking Cure, a cura pela fala, a cura pelo falar. Quando eu falo e eu dou nome, eu dou identidade para as minhas angústias, eu dou a elas sentido e propósito, e, portanto, elas podem ser moldáveis dali para frente. Quando você dá um nome a alguma coisa, significa que você está dando um destino e um propósito para aquilo. Caneca é caneca, sofá é sofá. Quando foi criado e pensado nisso, foi pensado para um propósito. Quando eu falo das minhas angústias para alguém que é de confiança, dentro da igreja, quem é do costume da igreja, a gente fala do discipulado, né? O discipulado 1 a 1, a conversa em 1 a 1, o andar em 2, e eu preciso buscar apoio. Você não está sozinho. Você não é uma ilha. Você é um arquipélago inteiro que precisa de outras pessoas. E o quinto passo, e eu coloco o primeiro e o quinto como os mais necessários, um para começar e outro para encerrar. O quinto passo é a oração com fé. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei qual é a sua vivência, o que você acredita, mas eu gosto de citar isso. A oração é a terapia da alma. Quando eu estou ali falando e liberando essas palavras e tendo uma conversa sincera com Deus, o que eu estou fazendo para mim? Eu estou tendo uma terapia para o meu espírito, para a minha alma, para as minhas angústias poderem sair. Então, é os 5 passos para encontrar a cura para essas mazelas da vida. Uma herança só é sua se você aceitar. Quando você recebe um testamento de uma herança, se você assina todos os papéis e recebe aquilo legalmente, aquilo é seu. Se eu receber uma herança, um oficial de justiça vier na minha porta e falar, olha, você tem uma herança de R$1 milhão para receber do dono da Arcor, né? Chocolates Arcor. Ele te deu uma herança de R$1 milhão. Eu posso virar para ele e falar, eu quero. Porque a herança só vai ser minha a partir do momento que eu aceitá-la. Nós não somos o que fizeram com nós. Nós somos as decisões que tomamos todos os dias e decidimos viver todos os dias elas. Então, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu decido dentro de mim viver a partir disso. Eu gosto muito quando o Marcos fala sobre regulação pessoal, quando ele coloca a regulação pessoal. O outro está quebrando a casa, tá doido, mas eu estou em paz. Eu tenho a minha regulação. Eu mudo o ambiente e não o ambiente me muda. Então, os 5 passos: perdoar, ter misericórdia, ser pacífico, buscar apoio com pessoas de confiança e orar com fé. Crendo que aquilo que você está orando, você recebeu. Então, são os estágios para uma cura. O perdão, essa frase do Martin Luther King Jr., eu sou fascinado por esse homem, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo movimento que ele começou, né? O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, para um recomeço. Quando eu decido perdoar, eu decido não viver mais aquela velha vida e eu decido viver a partir de então um recomeço, uma nova vida. Mas qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o propósito, né? Um termo tão comum hoje, qual que é o propósito para tudo isso? O Viktor Frankl, ele tem uma frase que diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa,
exceto uma única coisa: a liberdade de escolher a sua atitude, tá? Em qualquer circunstância da vida. Ninguém tem o controle sobre a sua vida a não ser você mesmo. Eu não consigo controlar a vida do Marcos, o Marcos não consegue controlar a minha. O controle, ele é imaginário. Ele é simbólico, né? Mas ele é imaginário. Então, eu entendo que as decisões que eu tomo, as decisões que eu decido por livre e espontânea vontade tomar, é elas que vão decidir o destino da minha vida. O Viktor Frankl foi um homem que passou por 4 campos de concentração. Ele foi preso, ele é um judeu da terceira escola de psicologia em Viena, na Áustria, né? Então, ele é o fundador e o criador da logoterapia, a terapia baseada no sentido da vida, e o Viktor Frankl, quando ele passa pelos 4 campos de concentração, ele passa pelos os dois piores, que é Auschwitz e Dachau, ajudando os presos, trabalhando ali junto com os outros encarcerados. Ele se vê dando aulas, ele se imagina fazendo palestras, ele se imagina ensinando pessoas. Isso dá um sentido para a vida dele, dá um propósito para a vida dele. Então, a partir de então, as circunstâncias da vida, mesmo ele estando num campo de concentração, começam a não afetá-lo. Então, se você quiser conhecer a história dele, eu recomendo. É um livro chamado Em Busca, sobre o Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Está disponível aí até na Amazon. Não é um livro tão caro, se você quiser conhecer a história do Viktor Frankl. E os pilares desse sentido da vida que ele propõe para nós, e eu encontro nela uma base para poder colocar até na minha própria vida, o primeiro deles é encontrar um propósito, né? O sentido da vida reside em encontrar um propósito pessoal. Sua vida tem propósito? Sua vida tem um diferencial? O que você faz tem uma realização pessoal, primeiramente? Porque o resultado lá fora vai ser o resultado do que está aqui dentro. Pessoas insatisfeitas consigo mesmo, com a sua própria aparência, são pessoas insatisfeitas com o mundo. Então, o primeiro pilar para a gente encontrar o sentido da vida é encontrar um propósito. Aí, na construção disso, eu preciso encontrar responsabilidade e coragem para isso. Assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Ter aí coragem para enfrentar adversidades e lutar pelo que você deseja, né? A responsabilidade. A gente, de vez em quando, faz algumas coisas erradas. Vou tomar uma aguinha aqui. A gente, às vezes, não acerta o alvo. E, às vezes, a gente acerta o alvo. E eu preciso ter responsabilidade para encontrar isso. Eu preciso ter coragem para lutar pelo que eu quero. Quantas pessoas, no final da vida, né, não encontraram sentido para ela, não quiseram lutar e quiseram ali, num leito de hospital, entregar a sua vida. Aonde há esperança, há vida. Então, eu preciso me responsabilizar e falar, eu vou mudar. Eu quero um diploma na parede. Eu quero fazer faculdade. Ir lá, se matricular, e lutar, e estudar, e fazer o que puder para que aquele diploma tenha. Por quê? Porque aquele diploma vai me satisfazer, mas eu vou poder ajudar outro. Um propósito interno, um propósito externo, né? E quais são os 3 princípios, né, aí do sentido da vida? Nós falamos de pilar, de sustentação e de base, tá? Mas aí eu tenho os princípios disso.
como que isso é regido na minha vida? Então, o primeiro princípio ali é a liberdade de vontade. O segundo é a vontade do sentido. E o terceiro é o sentido da vida, né? Então, o primeiro deles aí é a liberdade de vontade. Capacidade de escolher as atitudes. A resposta, tá? Aí eu tenho a resposta diante das circunstâncias. O controle está na sua mão. Você decide qual é a atitude, qual é a resposta que você vai dar diante as circunstâncias da vida. Como eu coloquei aqui embaixo, é o peixinho que está na contramão. Se você olhar, tem um peixinho andando na contramão aí, talvez um ou dois, três, mas é o peixinho na contramão. Ah, mas porque me injustiçaram, porque me xingaram, porque falaram isso, porque falaram aquilo de mim. E você vai lá e retruca, e faz, e acontece, e briga. Mas você tinha o direito de escolher perdoar, ser pacífico e ter misericórdia. E dizer, segue o caminho, vou tocar minha vida para outro lugar. Então, a capacidade de escolher atitudes, né, resposta diante das circunstâncias. Você tem a liberdade de escolher o que quer para si. Então, eu tenho a vontade do sentido, né? Buscar um significado, o propósito para as nossas vidas. Estava lendo um livro esses dias atrás chamado A Revolução do Voluntariado, o Bill Hybels. Ele é um pastor norte-americano e ele trabalha com a área de voluntariado dentro das igrejas. E aconteceu o seguinte: uma pessoa chegou para ele e já querendo se suicidar, já não querendo acabar com a sua vida, casado, quase ali na faixa dos 40 anos, não encontrando sentido para a vida. E o Bill Hybels o ajuda, traz ele para perto e fala para ele: olha, a gente tem um trabalho social aqui dentro da igreja. E que tal você ajudar lá? Pelo menos você não fica em casa, pelo menos você não fica pensando no nada. Então ele vai e decide ajudar. Ele pega sentido para aquilo e propósito. Aí ele faz um curso, outro, se torna um missionário, ele com a esposa. E vão para um lugar na África. Na África, aquilo deu tanto ânimo para ele em ajudar as pessoas, em servir as pessoas, em ter uma ação para o outro. Ele adota 4 crianças. Não tinha filhos, então ele e a esposa decidem adotar 4 crianças. Passaram-se muitos anos e hoje ele tem um orfanato na África, ajudando crianças a saírem dos horrores da guerra, a deixarem de ser soldados crianças. Um homem que estava próximo de acabar com a sua própria vida, porque ele encontrou um significado para o que ele estava fazendo e encontrou um propósito para aquilo. Então, essa é a vontade do sentido, né? É como uma bússola. Às vezes a bússola da gente, a direção, o GPS da gente está errado. Então, eu preciso me centralizar, trazer o controle de novo para mim e falar: opa, é aqui o caminho. É ali que eu vou seguir. Deu errado? Bate a poeira dos pés, recomeça e continua. O terceiro, que eu falo ali que é o último princípio, né? É o sentido de vida, né? É encontrar satisfação e motivação em nossos objetivos. O que você faz hoje? Ele traz satisfação, realização interna? Ele é motivador? Ele te dá mais ânimo, ele te dá mais gás, ele te dá mais vontade de produzir? Se não, precisamos reajustar a bússola. Precisamos encaixar e achar o norte para aquilo que a gente está fazendo, né? Eu preciso encontrar essa realização pessoal. Se eu não encontrar isso, que sentido terá a vida? Nenhum. Então, em resumo, né, para a gente já ir caminhando para um fim,
Em resumo, o sentido da vida não é universal, ele é pessoal. Ele evolui ao longo das diferentes fases da nossa existência, encontrar um propósito que nos motive e é fundamental para viver uma vida significativa. Em 2021, aconteceu um fato comigo, em meio à pandemia, que eu já vinha de uma desmotivação, vamos dizer assim, né, para algumas coisas. Quando eu me mudei para Bragança, eu encontrei muita resistência, né? Eu passei por muita rejeição em Bragança. Bragança Paulista é uma cidade muito bairrista, né? Eles querem saber quem é a sua família, eles querem saber de que lugar que você veio, qual a sua posição social, para eles poderem abrir as casas para a gente. Então, eu encontrei muita resistência. Fui ferido emocionalmente? Sim, a rejeição, ela dói, ela é uma ferida. Então, eu me desmotivei para algumas coisas. Em 2021 acontece a pandemia. Em 2020, 2021 acontece a pandemia. Em 2021 eu pego o Covid. Minha esposa pegou o Covid, passou 10 dias internada, ela sai, eu entro já para ser entubado por Covid, praticamente. Porque quando eu descobri que eu estava com Covid, eu já estava com 40% de pulmão tomado pela Covid. Nem o médico entendeu como que aquilo estava acontecendo. Então, eu já entrei de urgência, né, na Santa Casa de Bragança, pelo convênio aqui na Santa Casa de Bragança. Isso foi em abril de 2021. Em 10 de maio de 2021, eu morri por 4 minutos entubado. Eu tive uma infecção hospitalar por Covid, eu tive a infecção por Covid, eu tive uma infecção hospitalar por pseudomonas, eu sofri uma traqueostomia, eu sofri 2 pneumotórax e tive 2 paradas cardiorrespiratórias. Na segunda, quando os médicos decretaram o meu óbito, assinaram o documento e desligaram as máquinas, eu voltei à vida. Passaram-se algum tempo, né? Eu saio da UTI. E durante esse momento de morte por 4 minutos, eu tive uma EQM, né? Uma experiência quase morte. Eu me lembro de estar deitado na maca, num lugar muito claro, muito iluminado, o Senhor Jesus ajoelhado do meu lado, segurando a minha mão. Como que eu sabia que era ele? Porque quando eu olho para baixo, eu vejo as mãos furadas e a coroa de espinhos. E ele segurando minha mão naquele ambiente iluminado, ele repetia assim para mim: você não nasceu para a morte, você nasceu para a vida, porque eu morri no seu lugar. Honre cada dia que você viver. Saio 40 dias depois da UTI, eu vou para o quarto. Passo 40 dias entubado, 48 dias depois eu vou para o quarto. Minha esposa, sem saber o que fazer, porque assim, não sabia se o marido ia sair inteiro, se ia sair falando, se ia. Eu fiquei 4 minutos sem oxigenação. Então, assim, os médicos disseram para minha esposa o quê? A gente não sabe como o Atílio vai sair. A única coisa que a gente sabe é que ele está vivo. Pode ser que ele ande, pode ser que ele não ande, pode ser que ele fale, pode ser que ele não fale, a gente não sabe. Então, a gente vai se recuperando, vai passando ali os dias, né? E durante esse período, eu fui muito acolhido dentro da Santa Casa de Bragança e comecei a conversar com as pessoas, né? Já estava ali 52 dias de hospital, já estava conseguindo falar, conversar. E eu me lembro que médicos, né, enfermeiros sentavam, trocavam ideia comigo, e eu ali falando de análise, falando sobre o sentido da vida, conversando com um, conversando com o outro. O psicólogo-chefe, né, um dos psicólogos da Santa Casa de Bragança, ele decide estudar psicanálise, né, decide se aprofundar nessa linha de psicoterapia, e nos tornamos muito amigos.
E eu me lembro que eu saí e vim embora para casa. Mas com aquele sentimento de que eu podia fazer mais, eu podia ir além do que eles estavam me oferecendo. Eu me lembro que um dia, numa das minhas consultas dentro da Santa Casa, eu conversando com a equipe médica, uma das gerentes de relacionamento da Santa Casa, da qual nós pegamos amizade, ela virou para mim e falou assim: Tia, que tal você vir aqui contar a sua história para as pessoas? E eu decidi contar essa história, né, aceitar o convite e ir. E hoje eu sou um dos capelães de dentro da Santa Casa de Bragança, fazendo o trabalho, né, de ir lá, de acolhimento e tudo isso. Então, o que mudou na minha vida? O que mudou foi que eu decidi dentro de mim que o que a cidade estava me oferecendo não era o que eu queria. Então eu decidi fazer diferente, eu decidi buscar um sentido e um propósito para aquilo. Na porta que me abriu. A porta que me abriu foi a Santa Casa de Bragança. Hoje eu sou um dos únicos capelães da Santa Casa de Bragança que tem o direito de entrar dentro da UTI em qualquer horário. Eu vou lá dentro, eu oro por médicos, eu oro por pessoas à volta, eu faço terapia de graça, né, vamos dizer assim, que eu sento com eles para conversar, tentar levar eles para algum lugar, ouvi-los também. E eu encontrei um sentido para aquilo. Aquilo me abriu portas gigantes para outros lugares. Eu só precisava ajustar minha bússola. Só precisava, talvez de novo, encontrar um norte. E eu quero fazer uma pergunta breve para vocês, né? Aonde você está? Humanamente falando, conscientemente falando, você está aqui nessa masterclass, nessa conversa aqui com o Marcos e eu. Talvez você humanamente esteja pensando, nossa, eu estou aqui, são 8h35 para a gente encerrar. Não. Você está aqui. Aqui, onde você está sentado, é esse o lugar que você está. Ou me ouvindo, tentando raciocinar, esse é onde você está. Que horas são? No relógio humano, no cronológico do humano, são 8h30 e pouco. Mas, na verdade, você está agora. E somente no agora. E o que você é? O que eu sou? Nós só somos este momento. Porque o que passou desde que a gente começou esse tempo de mesa, já é passado. O futuro ainda não chegou. Então você só pode decidir esse único momento. O aqui e o agora. O resto não importa. Então, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu faço para colocar tudo isso que você me disse em prática, Tio? Você é um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Você tem uma eternidade, uma racionalidade e você tem uma humanidade. Você é isso, eu sou isso. Todo ser humano, ele é isso, espírito, alma e corpo. E eu preciso decidir, como o Freud mesmo propõe, que o pensamento é o ensaio de uma ação. O pensamento ele está em outro ambiente. Talvez um ambiente espiritual, talvez um ambiente psíquico, ele ainda não tem uma forma, ele não tomou ainda uma identidade, ele é só um pensamento. O Freud ele fala que o pensamento é o ensaio da ação. É somente um ensaio, ainda não aconteceu. E então, eu tenho uma escada para subir. O meu pensamento gera uma ação, a minha ação vai gerar um comportamento, como o cérebro aprende por comportamento repetitivo, ele gera um hábito gera um propósito vai gerar um destino vai gerar uma posição. Então, aonde que eu começo a mudar a minha vida? Nos meus pensamentos. E eu volto a dizer, né, citar a Bíblia, quando Paulo diz, tudo que for bom, tudo que for belo, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for proveitoso, nisto pensai.
porque é isso que vai dar o propósito, o direcionamento para onde é que eu vou. E volto a citar Martin Luther King Jr., né? Se não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continua, não para. Seja o jeito que você tiver, continua. Até você encontrar qual é o sentido e o propósito para a sua existência. Certo, queridos? Se foi o tempo de conversa da gente hoje, eu fico muito feliz pelo Marcos por poder trazer isso para vocês. É algo que eu venho trabalhando ao longo de alguns anos dentro das igrejas, né, da esfera das igrejas protestantes, né? E eu tenho ensinado isso para bastante gente. Outras pessoas estão pegando esse material e transformando isso dentro das suas realidades. Eu vou deixar esse material disponível em PDF. Todo esse material eu vou deixar disponível em PDF para todos usarem, liberalmente, livremente, para quem quiser usar, tá? Vou deixar isso livre para todo mundo que faça bom proveito desse material, que use aí dentro da sua vivência e da sua vida, tá? Então, a gente termina essa masterclass. Eu quero deixar aqui o meu contato, tá? Se alguém precisar, se alguém quiser conversar, tá aí o meu contato, tá aí a minha rede social. Se você ler aqui o nosso QR Code, você vai encontrar todos ali os meus dados. E dentro do link do QR Code, eu vou deixar lá o link para isso. E como brinde, né? Eu vou dar um brinde hoje, um brinde. Eu vou dar, para quem quiser entrar lá e baixar, eu vou dar um diário de bordo com 21 dias para você caminhar aí, né? Seguir aí numa mudança de vida, né? Um material exclusivo aí que a gente tem da Academia da Gestão da Emoção. Então, eu vou liberar esse material, vou deixar aí para vocês fazerem bom proveito disso, junto com o PDF dessa reunião nossa, para cada um. Certo, queridos? Então, segue a gente lá no nosso Instagram, se quiser conversar e trocar uma ideia depois, a gente está aqui para isso também, para um bate-papo, para uma troca de ideias. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos, Atílio, por tudo isso. assim, ó, nós temos alguns minutos ainda, né? E a gente pode abrir para perguntas ou para depoimentos das Sim, sim, pessoas e sim. tal, né? Sim, estou aqui Já para tem isso. o Cláudio já está se colocando aqui para conversar um pouquinho, né? E tem mais algumas pessoas, talvez, vai ser muito interessante, né? Tá A ideia ok? é essa. Vamos lá. Tá bom. Cláudio, É, boa noite aí. Primeiro queria realmente congratular, né, o palestrante, muito interessante as colocações. Muitas coisas vão me ajudar também no meu trabalho, que é de mentoria É isso. psicoespiritual. E eu queria só dar uma contribuição dessa questão da ferida, né, que eu me lembrei de uma frase de um poeta místico, Sufi, o Rumi, que para mim foi uma chave muito grande e eu acredito que pode ajudar muita gente. Que ele fala o seguinte: é pela ferida que entra a luz. Então, Na igreja nós dizemos assim, que uma ferida curada é um ministério aberto. para a gente ver que pelo negativo, a gente pode transformar o negativo em positivo. Né? Aquilo que pode ser uma coisa horrível, na verdade, se transforma o caminho para a nossa cura. A gente souber trabalhar realmente aquilo. É isso aí. Obrigado, Obrigado querido. aí Obrigado novamente. mesmo. Obrigado mesmo. Vou guardar essa frase para mim. Depois manda ela lá no grupo para gente, que eu gostei dela. É show de bola. Atílio, tem o Reinaldo Passadori, que quer falar também. Eu queria conversar com você para você compartilhar, então, o PDF ali no grupo também, tá? Se Vou, tu vou já compartilhar. Vou deixar salvo lá para todo tá mundo. legal. Tá bom.
Tá legal. Reinaldo? Bom, Atílio, primeira coisa, só podia ser Jassanã, né, cara? O cara, para ter uma riqueza dessa É nóis, magnitude, mano. É é nós, né, nóis. meu? É nóis nas fritas. De Jassanã para o mundo, cara. É assim, eu conheço duas pessoas, pelo menos pela informação, uma que é presencialmente e outra pela crença fé, que ressuscitaram, né? Uma foi Jesus Cristo e a outra foi você. Que bom. O que você traz assim, de alguma maneira, é esse toque de esperança no sentido de ajudar, eu creio que todo mundo, em alguns maior e outros menor grau, esse sentido de ressurreição mesmo, de renascimento, reviver, resgatar, alguma coisa. Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, porque é um missionário mesmo fazendo o que você faz, no hospital, mas fora do hospital também, porque você não trata apenas da cura do corpo, mas cura da alma. E para a pessoa curar do corpo, primeiro precisa cuidar da alma, e o resto é consequência disso. Então, entendo e senti assim profundamente o seu trabalho e a profundidade daquilo que você faz. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Tendo em vista assim no dia a dia, como é que você sugere a uma pessoa que não encontrou ainda um caminho, essa esperança, que ela é uma decepção muito grande? Como é que ela faz para enveredar? Eu sei que a gente ouvindo, você tendo essa oportunidade, tendo esse manual que você vai disponibilizar, por exemplo, são caminhos. Mas se ela não tiver esse acesso, essa possibilidade, o que é necessário para que uma pessoa possa, talvez assim, como primeiro passo, fazer essa transição de um estado, talvez, de pré-suicídio? Eu acredito que para nós que conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que estão passando por essa dificuldade, eu acredito que é o acolhimento. Eu gosto de uma frase dos moravianos. Moravianos é um grupo protestante que existe há mais de 100 anos, e eles dizem o seguinte: nas coisas principais, unidade, nas divergentes, tolerância, mas em todas elas o amor. O amor, ele quebra qualquer jugo, qualquer peso, qualquer dor. Pessoas que se sentem realmente amadas, acolhidas, trazidas para dentro, né? Eu gosto de usar o termo importar, né? O trazer para dentro, fazer parte daquilo. É o primeiro passo para a mudança. Não existe pessoa ruim. Nossa, aquela pessoa é mal, aquela pessoa é ruim. Não. Ela só aprendeu uma forma errada de viver. Quando eu mostro para ela que existe amor, que existe acolhimento, e eu gosto de citar o Cristo quando ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu trabalho é acolher, meu trabalho é apacentar e cuidar. Quando eu faço isso, eu gero no outro transformação. Porque quando eu faço isso, Reinaldo, eu gero no outro conexão. Quando eu gero conexão, eu gero transferência. Então, eu consigo trazer ela para o campo de jogo que ela precisa mudar. E aí, não é 7-1 para o inimigo, é 7-1 para nós. Mas o amor acima de qualquer coisa. Eu gosto de citar. Quem aqui já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Né? Morgan Freeman e o Jim Carrey. Tem uma frase do Morgan Freeman que ele diz assim: põe a pessoa numa arca, né? Vai construir a arca, né? O que é a arca? Atitudes reais de carinho e amor. Arca. Então eu tenho que pegar essa pessoa e trazer ela para minha arca, com atitudes reais de carinho e amor. Acolhimento. Que bonito isso. Só um comentário final, além da minha gratidão, é assim, todos nós estamos aqui, assim, conectados com Marcos, nesse espírito, porque estamos alinhados nesse objetivo, nesse princípio, cada um servindo as pessoas de maneira direta ou indireta, na sua postura prestadia, fazendo algo semelhante, cada um no seu caminho, né? Ou mentores, ou terapeutas, ou coaches, mas com esse espírito. Então é assim, que bonito que você trouxe como ferramenta e a sua generosidade em disponibilizar esse material, que de alguma maneira eu vou inserir nos meus trabalhos com a sua clara permissão. Muito obrigado. E Fique à parabéns pelo seu vontade. trabalho.
eu vou deixar isso muito bem claro para todo mundo aqui. O material, na verdade, não é meu. O material, na verdade, foi Deus que me deu, é dele, pertence a ele que me dá a oportunidade de trazer isso para vocês. Então, use e abuse, né? CIA, mas faça isso liberalmente, vai à vontade, vai caminhar, vai agregar na vida de vocês. Bora trabalhar, bora ajudar pessoas. Fique à vontade. Eu só tenho que agradecer. Só curiosidade, aquele material que você falou que você vai disponibilizar, de que maneira você vai, o roteiro aí, o material? Eu vou deixar salvo no grupo, eu vou deixar todos salvos no grupo, inclusive o diário de bordo. Quem quiser fazer, fica à vontade. São 21 dias de progressão aí, de mudança. Nós entendemos que em 21 dias você já tem uma melhora de quadro, uma melhora de vida, né? De mudanças de comportamentos ruins, né? Os hábitos ruins. E vou deixar o material do PDF aqui das aulas todo, né? Desse nosso tempo aqui liberado também. Eu vou ver se eu tenho o livro, O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Eu acho que eu tenho ele em e-book, né? E-book dá para todo mundo ler. E aí eu libero em e-book também para vocês lerem, que é um material maravilhoso. Ok, Atílio. Nós temos uma pergunta aqui que vem do Cláudio, né? E tem uma que vem do chat, né? Deixa eu fazer primeiro do chat, Cláudio, dá licença, tá? Aqui a pergunta vem do Wagner. O Wagner, ele pergunta o seguinte: como convencer uma pessoa religiosa que só aceita a salvação vinda do cumprimento do Evangelho e de Jesus Cristo? Quer dizer, a pessoa ela só pensa em Evangelho e Jesus Cristo. Ele não pensa, né, que nós temos um corpo físico, um corpo mental, e que essas terapias holísticas são benéficas e contribuem com o todo. Então, Boa essa pergunta do Wagner, porque é uma dificuldade que eu tenho dentro das igrejas, sabia? Tem muita gente aqui, eu vou falar isso no meu ramo, tá? Na minha vivência aqui em Bragança, né? Itatiba agora, que eu tô por lá. Nós temos uma dificuldade muito grande dentro das igrejas, né? Dentro desse mundo evangélico, eles viverem outra realidade. Então, o que acontece? Eu tenho um bloqueio muito grande com isso. Eu já entrei em igrejas que viraram para mim e falaram assim: isso aí que você faz é coisa do demônio. Coisa do demônio. E principalmente se você fala que você faz hipnose, né? Como eu, que a PNL traz ali a hipnose, e você fala: meu, isso é coisa do demônio. O que eu indico, porque eu pratico na minha vida? Eu mostro para essa pessoa que as técnicas que estão sendo colocadas estão de acordo com a palavra de Deus. Então, eu pego textos e base bíblica para poder mostrar para essa pessoa que Jesus foi um terapeuta, que Jesus disse que nós somos um espírito, possuímos uma alma, mas habitamos num corpo físico, que esse corpo vai perecer. E eu levo essa pessoa para esse campo de jogo. Que campo de jogo? O campo de jogo que ele entende. Aí eu sinto que Paulo fala para mim: para o fraco eu me fiz fraco, para o forte eu me fiz forte, para ganhar a todos. E ganhei alguns. Isso não significa que você vai ganhar todo mundo, mas significa que algumas pessoas vão abrir a mente e vão conseguir ali, de uma certa maneira, se abrir para isso, né? Eu indico esse caminho, né? E o segundo caminho que eu indico, e eu já venho falando dele: amor. Entender que o outro tem uma percepção, entender que o outro tem uma vivência, entender que o outro tem uma estrutura e entender que o outro tem uma doutrina da igreja, um ensino, né, da igreja. Cada um tem o seu. Então, eu preciso entender que o outro tem uma estrutura diferente da minha. Nas coisas divergentes, tolerância; nas coisas principais, unidades; em todas elas, o amor. Sempre o amor.
Ok, Atílio. Aqui tem mais uma O observação. Cláudio, né, que ficou da gente falar, Então, o deixa eu Claudinho. só falar da Vilma rapidamente e depois passa para o Cláudio, pode ser? Dá licença, Cláudio. Tá? Aqui da Vilma que fala assim: parabéns, sua palestra me remeteu aos desafios que tivemos durante a pandemia, ao cuidar das pessoas. Ao mesmo tempo, lembrei-me de situação pessoal de saúde que tive e foi através da espiritualidade que consegui obter cura e renascimento. Parabéns pelo seu trabalho. É um depoimento Eu fico maravilhoso. muito Viu, contente Vilma? por isso. Obrigado mesmo, É, gente. tá ok. Agora, Cláudio, tá contigo. Não, queria fazer, na verdade, um convite para você, Atílio, e para todos que estão ouvindo, né, para a apresentação que eu vou fazer aqui no grupo no dia 4 de setembro, quando eu vou falar da minha medicina da alma. E eu posso adiantar que o principal remédio dessa medicina é exatamente o amor. Então, se você Estarei puder, aí. hein, Estarei aí, já vou marcar na minha agenda já. por favor, marque, e todos que estiverem ouvindo serão todos bem-vindos para eu poder fazer esse compartilhamento e enriquecer essa busca de cura que todos nós buscamos aí. Se alguém mais quiser palestrar aqui no grupo, pode falar comigo, né? Que a gente agenda, né? Tem várias pessoas aqui com muita capacidade, né? Que ainda não palestraram. Então, tá em aberto aqui, tá bom? Então, é isso, Atílio. Eu acho que podemos encerrar, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, tá Eu só ok? vou responder uma pessoa aqui no grupo, que ela fez uma pergunta, deixa eu responder ela. É Maria Dulcínia. Ela perguntou assim para mim, eu perdi a definição de arca. É atitudes reais de carinho e amor. Arca. Ah, Essa tá. é a definição. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos para mim, Marcos, Claro, só para a gente claro. ir. O que eu gosto de dizer? Deus, quando quis salvar a humanidade, ou seja, quis acolher a humanidade, né, uma humanidade caída, uma humanidade que não quis saber dele de uma certa forma, que pecou, né? A palavra pecado, ela significa transgressão, né? Então, ela transgride, não aceita as ordenanças dele e se torna rebelde. O que ele faz? Ele constrói uma arca e põe uma família dentro. Então, ele demonstra atitudes reais de carinho e amor para aquela família, a família de Noé, e traz Noé para dentro da arca dele. Deus, quando quer se fazer parte da humanidade, ele, com Moisés, ele cria a arca da aliança e se coloca dentro de uma caixinha pequena, mas para ser levado para qualquer lugar. Deus, quando quer transformar a humanidade, ele transforma a humanidade numa arca e se coloca dentro, através de Cristo.